Queridíssimo Pai, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa riqueza, é a nossa vida. Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, continuamente, e tudo que recebemos, atribuímos, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade. Mesmo as lutas e as provas, como disse Paulo, em tudo dai graças, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Deus, fale conosco, encontre conosco, e logo mais teus filhos estarão orando a Ti. Dê o espírito de oração, de clamor, e que cada um possa, Senhor, trazer diante de Ti, como disse Pedro, todas as ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Amém. Ainda bem que vocês sabem o hino, né? Senão não daria de cantar de olhos fechados. Não é certo? De vez em quando eu tinha que fazer assim, ó. Mas é maravilhoso. Eu quero abrir a Bíblia com vocês em Mateus capítulo 26. É uma passagem que sempre a gente está se referindo a ela, e hoje eu quero olhar mais de perto com vocês. Capítulo 26 do livro de Mateus, quando Jesus estava agonizando ali no jardim do Getsêmani, orando, suando sangue. E as Escrituras nos diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Falando para os seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém. Podeis assentar. Então Jesus, após essa segunda vez de oração, podemos ver que ele orava as mesmas coisas. Encontrou de volta os seus discípulos dormindo e chamou novamente. Ele se sentia numa profunda solidão e ele voltou a orar as mesmas palavras. Agora, eu quero basear nisso. Se possível, passe de mim este cálice. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, ele sabia que ele veio para cumprir um propósito específico de Deus. Ele veio para dar a sua vida em resgate
de muitos. Ele mesmo declarou estas coisas, que ele veio para dar a sua vida em salvação. E então nós vemos que ele anunciou, enquanto estava com seus discípulos, ele anunciou várias vezes a sua morte. E ele anunciou também a sua ressurreição. Ele disse: vocês entristecerão, mas depois vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Agora nós olhamos para Jesus e vemos que todo o seu desejo era voltado ao Pai. Fazer a vontade do Pai. Uma vez, quando ele estava com fome e até pediu de beber água àquela mulher junto ao poço, São João capítulo 4, e ele aguardava as pessoas virem da cidade, porque a mulher foi anunciar: venha e vede o homem que tem revelado a minha vida. E os discípulos chegaram ali: coma, o mestre, olha isso, olha o salame, olha o pão, olha o peixe, ou sei lá o que mais, né? Jesus disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não sabem. Quer dizer, além da sede, além da fome, a fome devia ser aguda, mas ele disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Eu creio que isto, irmãos, é a principal coisa que deve estar ardendo no coração de cada cristão, deva arder. Aquilo que leva a pessoa a se preocupar, a se amarrar, buscando qual é a vontade de Deus em sua vida. E como eleitos de Deus, como Deus nos chamou, não fomos nós que nos chamamos a nós mesmos, mas Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E devamos preocupar com este propósito que Deus tem a nosso respeito. Devamos preocupar. Qual é este propósito? Jesus conhecia este propósito. Nós não conhecemos de uma maneira definida qual é o propósito, o que é que Deus quer comigo amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano. Nem você sabe também, mas uma coisa é, não podemos jogar fora esta fé, esta confiança de que estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Nós não sabemos, por isso que nós devemos analisar cada etapa da jornada, cada passo da jornada, e ver se é um propósito de Deus este ou aquele passo, ou se sou eu. Ou se sou eu. Há muitas coisas nossas que elas são legais, são certas, é um direito que você e eu temos. Então, nós requeremos os nossos direitos. Mas é preciso também que haja aquele discernimento para ver certos passos, as etapas que cruzamos, se é de Deus ou se é o maligno nos tentando para nos tirar do caminho da vontade divina.
Quando é o maligno, vamos resistir. Vamos bater de frente. Vamos exercer a fé. Vamos exercer a fé. Mas nós vemos aqui, irmãos, como eu disse, a fome de Jesus era fazer a vontade do Pai. Mas quando o diabo chegou e disse, transforme essas pedras em pães, aquilo chocava com as Escrituras. Então não era a vontade do Pai, de forma alguma. E em Filipenses capítulo 2 nos diz que ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se, quer dizer, o homem, o ser humano, rendeu a sua vontade, rendeu todo o seu ser para aquele que estava dentro dele. Então, por isso nos diz a Bíblia que ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e foi até a cruz. Por isso também Deus o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todos os demais nomes. Veja, o homem, ele se rendeu para o Espírito dentro dele. Dentro dele. Agora, não é por se render que ele perdeu a vontade de viver. Ele não perdeu, ele queria ficar com seus amados discípulos. Ele sabia que o cálice era amargo. E era um direito que ele tinha. Você sabe que Jesus tinha direito de casar como homem, teria direito de constituir família, teria todos os direitos humanos, como qualquer humano. Mas ele rendeu todos esses direitos para que Deus cumprisse a sua vontade nele. Agora, quando ele viu o momento chegar, a cruz, ele teria que beber o cálice, que era a morte. Nós vemos que ele orava, se possível, passe de mim este cálice. Em outras palavras, ele estava orando para, se possível, ele poderia evadir-se, quer dizer, fugir da morte, não ter que morrer. Porque ele tinha todo o direito em viver. Agora, a sua vontade, perante o propósito de Deus, e olha bem, ela estava coberta de razão a sua vontade, que era viver. Você não acha que todos têm direito de viver? Tem. Mas diante do propósito, da missão que ele tinha que cumprir, aquilo não deixava de ser uma tentação. Uma tentação. Fugir, evadir-se da cruz, né? A mesma coisa, não é errado termos os nossos desejos, quando muito dos nossos desejos, eles estão baseados sobre direitos que Deus nos deu. Mas eu gosto dessa oração de Jesus. No fundo ele dizia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, o seu coração estava preso à vontade do Pai. Aqui em cima, o seu direito humano, ele queria viver, mas, quer dizer, eu deixo na tua mão, Senhor, este julgamento, a minha e a tua vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita.
Eu quero que a tua vontade seja feita. Nós vemos que Jesus priorizou a vontade de Deus em sua vida. Em sua vida. Eu quero dizer isso, irmãos, que às vezes, que sempre falamos de fé e às vezes pensamos que a fé, ela tem que vencer tudo, ela tem que fazer tudo, ela tem que cobrir tudo. Eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você tem que saber que junto também há uma vontade. Não vai me dizer que Jesus não tinha fé. Ele tinha fé. Mas ele não lutou pela fé. Vamos dizer assim. A sua fé estava voltada para Deus. Cumpra em mim a tua vontade. Isso era o que ele ofereceu. Entende? Fazer a vontade do Pai. Então, irmãos, como eu disse, nós pensamos que tudo é pela fé e se não alcança é falta de fé. Ora, não importa quanta fé você possa ter. Na verdade, se Deus tem um propósito, algo pelo qual você deve passar, você vai passar. Eu vou passar por aquilo. Não é questão de fé que vai desviar. E quando orarmos, devamos usar esse exemplo de Jesus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Agora, nem tudo, olha bem, é a vontade de Deus. Entende? Nem tudo é a vontade de Deus. Por isso que é preciso discernimento. É preciso discernir e ver quais são os propósitos, os objetivos. Olha bem, quando o diabo chegou e disse, faça dessas pedras pães, Jesus simplesmente não atendeu. E ele estava com fome. E ele queria comida. Mas aquela sugestão veio de uma fonte errada. E era contrário às Escrituras. Muitas vezes, a Bíblia diz que Deus nos ama provar. Agora, o que são as provas? Aprendemos que as provas, elas não é algo, vamos dizer, contra nós. Existem provas que é contra. Elas querem te levar ao pecado, elas querem te levar ao erro, elas querem te levar a blasfemar. Elas querem te levar a negar a cruz. Então você tem que saber que essas provas não vêm da parte de Deus. Mas existem aquelas provas duras. Mas você entende que essas provas são os meios pelos quais Deus usa para nos amadurecer, para nos dar crescimento, para nos dar o amadurecimento das virtudes, como a fé, como a esperança, como a paciência, como a temperança, como a esperança e todas as demais virtudes. E esta prova vai te amadurecer, vai te dar experiência. E alguém está olhando para você, e alguém vai aprender com você.
E essas provas é como uma Bíblia para que essa pessoa. Quem diria, Jó não sabia que o que ele passava era uma Bíblia, que muitos haveriam de ser consolados por ela. Por isso suas provas foram descritas. Elas se tornaram o livro de Jó. E quando você está em apuro, em dificuldade, qual livro da Bíblia que você recorre? O livro de Jó. Não é isso? Então, as lutas, as provas, Deus usa tudo isto. Mas eu quero voltar a dizer, mas não é tudo que você deva aceitar. Como se fosse a vontade de Deus. Que às vezes a coisa é a vontade do maligno e a pessoa está como Eva dizendo, recebi do Senhor um varão, quando na verdade recebeu do diabo. É preciso ter o discernimento e observar essa luta, essa prova, ou este cálice que está chegando, se ele é para cumprir um propósito do Divino Mestre. Mas seja como for, você quando vê que é um propósito de Deus, por mais difícil que seja, e por mais que você queira evadir-se, quer dizer, fugir daquilo, a vontade de Deus na alma deve ser tão profunda, tão real, que você ora, Senhor, faça assim, assim. Você pode demonstrar a sua vontade. Não é pecado demonstrar a Deus o seu direito, a sua vontade. Mas no final você diz, Senhor, esta é a minha vontade, é o meu direito que o Senhor me tem concedido, mas se o Senhor quer que eu passe por isso, se o Senhor quer, então não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que o Senhor faça é me dê força, me dê graça, me dê tudo o que eu necessito, mas cumpra-se em mim a tua vontade. Olha bem, Jesus em forma de Deus e não usurpou ser como Deus, quer dizer, não exerceu os seus direitos. Quando o diabo disse, transforma essas pedras em pães, ele podia ter transformado em queijo, em pão, em chimia, em tudo que ele quisesse. Ele era Deus. Ele disse para Pedro, quando Pedro tirou da espada e tentou defendê-lo, ele mandou Pedro guardar a sua espada. E ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai uma legião de anjos. Era uma legião ou mais? É uma, né? 5.000 anjos era uma legião. Quando bastava um anjo, bastava ele ali mesmo pregado, só dissesse assim, chamasse com o dedo. E os inimigos diziam, desça da cruz e nós vamos crer em ti. Tu és o Cristo, então desça da cruz. Ele podia descer, mas ele não lutava pelo reino deste lado. Ele lutava por um outro reino, o seu reino, e ele disse, o meu reino não é daqui deste mundo. Da mesma forma é o nosso é o mesmo reino dele, não é daqui deste mundo. Então, tenhamos discernimento, mas que em tudo, com sinceridade, você achegue a Deus e diga,
Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. Eu quero que o Senhor faça em mim, cumpra em mim a tua vontade. Agora a Bíblia nos adverte que não devamos entrar em lutas por se intrometer em negócios alheios. Às vezes não se cuida o que a boca fala, começa a fofocar, depois entra em dificuldade com um monte de coisa. Bem, isso aí você plantou, você vai colher. E nem diga que está tendo luta por causa de Deus, é por falta de sabedoria, por falta de prudência, por se meter onde não foi chamado, chamada, por ser precipitado, precipitada. Agora, o profeta nos ensina assim: quando você entra em lutas, em provas, primeira coisa, você examine a sua vida, olhe para dentro de você e veja por que você está passando isto. Eu vou dizer uma coisa, a maioria das lutas, elas são criadas por nós mesmos, por burrice, entende? Por teimosia, por orgulho, por birra. E essas coisas não são de Deus. A maioria das lutas, nós mesmos cavamos elas, desenterramos elas. Mas quando você olha e você vê que você não tem culpa em nada daquilo, então você deve descansar e dar graças a Deus e saber que é Deus que está permitindo você passar aquilo. Só que você passa por aquilo, mas de uma maneira tão forte, de uma maneira tão fácil, entende? De uma maneira tão confiada, que outras pessoas olham para ti e fica espantado e pergunta, mas você mesmo está tranquila, tranquilo. Porque à medida que Deus permite, Ele te dá graças, superabunda a graça dEle para você seguir adiante, vencer os obstáculos, as dificuldades. Entende? Por isso o fardo dele não é pesado, disse Jesus. Que o seu fardo não é pesado. Não é? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não é certo? Então ponha, irmão, irmã, a vontade de Deus acima da sua. E diga, Deus, venha me guiar, venha me conduzir. E aprenda a ouvir a voz de Deus, não aqui na cabeça, mas olhar em seu coração. Porque Deus, Ele sempre fala aqui embaixo. Aqui em cima é muito barulho, é muito confuso devido aos sentidos. Mas olhe sempre na sua alma, porque essas duas consciências sempre elas estão discutindo. Quando aqui concorda, aqui discorda. Quando aqui concorda, aqui discorda. E as duas estão sempre se conversando, se discutindo. E há coisas que você sabe que vai acontecer e não há como evitar. E onde é que você sabe isso? Aqui? Não, é aqui. Então aprenda a ouvir a voz do teu coração. Lembra de Josafá? Que foi com Acabe lhe convidou para ir à guerra contra os sírios. Josafá disse, vamos consultar o Senhor. Veio 400 profetas. Mas nem os 400 profetas falando as mesmas coisas
vá, vá, vá. Josafá não sentia que aquilo estava bem. E o profeta nos ensina assim, que nós devamos ir enquanto não encontra dúvida. Encontrou a dúvida? Pare e você sabe que você está certo. Quer dizer, não viaje com dúvidas. Porque isso é o quê? Pecado. Então o que disse Josafá? Não tem mais um aí, profeta, para consultarmos? Por quê? Sua alma dizia que aquilo não estava 100%. Deus nunca deixa os seus filhos serem enganados. Agora, eles se permitem ser enganados. Eles se permitem. Olha bem, mas Deus não. E por mais que veio Micaías, aquele e falou o que ia acontecer, aquilo fechou com a alma de Josafá. Mas olha bem, Josafá estava tão amarrado, tão preso ao que ele havia já conversado, proposto, aliás, aceitado os negócios com Acabe, o rei de Israel, porque Acabe lhe tratava com pão de ló e com tanta deferências, com tantos sorrisos, tantas ofertas, que ele ficou preso e prendeu, se amarrou com suas palavras. Eu serei contigo, meus exércitos, meus carros serão com os teus. Mas ele sabia que ele estava fora da vontade de Deus. E não morreu na batalha por causa da misericórdia de Deus. O Ciro queria pegar o rei. Queria pegar só o rei. Enquanto Acabe se vestiu como um simples soldado e deixou o pepino para Josafá. Veja que amigo da onça, né? Não precisava de outro amigo. Mas você não se prenda por causa de amizade, por causa de favores, por isso e aquilo. Ande certo com teu coração. Por isso que a Escritura nos diz que, se possível, enganaria até os eleitos. Mas os eleitos não serão enganados. Por quê? Aqui em cima? Não, irmãos. Eu creio que é aqui embaixo. Aqui embaixo. Às vezes alguém, vou dar um exemplo. Já passou da hora, mas vamos aqui. Alguém chega com algum ensino bonito. Aquilo só técnicas. Cai aqui, cai ali. É só técnicas. E aquele ensino vem contra o que você tem aprendido durante os longos anos. Aquele ensino vem dizendo que o que você aprendeu antes estava tudo errado. Agora sim. Ora, se começamos errado, então nunca estivemos no certo e nunca estaremos. Deus não começa as coisas pelo erro para chegar no certo. Não. Não é assim. De início você ouve aquilo, ouve, ou não deveria parar para ouvir. Não deva parar, mas eu já passei por isso. Como pastor, a pessoa chega, fala. Eu não entendo bem. Não entendo bem aquilo. Eu digo, olha, irmão, parece que tudo que você falou parece bem fundamentado, parece bem bíblico. Entende? Eu não sei o que lhe dizer no momento, porque não estou versado nessa linha para te contestar.
Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não creio nisso. Eu não aceito isso. E para lhe dizer, isso está errado. Nessa hora, você pergunta, no que é que você baseou-se, irmão Febrônio? Eu olho em Deus, porque Paulo disse, eu cuido do teu Espírito de Deus, e você deve cuidar também. O Espírito de Deus não vai te deixar ser enganado, enganada. E eu deixo a coisa passar. E o tempo declara que aquilo está errado. Não é assim. Porque eu não olhei através da visão natural, intelectual. Eu olhei para esse testemunho no meu coração do Espírito Santo, porque ele testemunha junto ao nosso espírito que somos de Deus, e Deus não vai te deixar enganado. É isso. É isso. Isso está errado, e mais tarde se prova. Porque não fecha aqui, não fecha lá, nem acolá. E logo você percebe o quê? Porque quando é uma coisa de Deus mesmo, a pessoa estaria chorando, orando, para você ver essa realidade. Essa pessoa não estaria ameaçando e julgando. Se você não aceitar isso, você vai, isso, é isso, é isso, é isso. Entende? Eu já vi pessoas rosnando, dizendo, isso é de Deus, e o eleito vai aceitar, e eu isso, é isso, é isso. Nunca me assustei com essas coisas. Nunca me assustei com nada disso. E já passei por várias coisas. Por quê? Você tem que ter o testemunho de Deus em seu coração, em seu espírito. Logo mais você vê que aquela pessoa com aquilo, eles fazem um grupinho só deles. Quem está lá é eleito, é eles. Fora de lá, está para lá um pouco do inferno. Gente, desde quando Deus trabalha em sectarismo? Desde quando Deus trabalha com um espírito religioso? Foi esse espírito religioso que matou Jesus. É nós e só nós. De lá é tudo adversário. Esse é o espírito que matou Jesus, naqueles fariseus, saduceus. Mas busque o testemunho de Deus na sua vida, busque o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo. Amém? E diga, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Em tudo temos que estar sempre a cada passo preocupados em ver se é ou não é a vontade de Deus. E lembre-se disto, só mais isso. Deus não está fazendo uma linha reta. Como diz o profeta, Deus está construindo um edifício. E um edifício tem quebra de esquina. Aqui, tem ali. Por isso você tem que estar bem atento aos passos de Deus. Porque Deus foi aqui, então ele foi aqui, vamos reto atrás. Não, você tem que olhar os sinais, os seus passos. Porque se ele quebrou a esquina, você tem que seguir os passos dele, as marcas, os seus rastros. Por isso que a preocupação deva ser diária.
Eu estou na mensagem, eu sigo daquele jeito. Não. Qual é a vontade de Deus hoje? Qual é a vontade de Deus hoje? Ou amanhã? Muitas vezes eu tenho visto Deus tratar uma linha com a igreja e a igreja parece que não percebe. Não percebe. E nem mesmo o pastor, se não estiver atento, ele não percebe. Irmãos, vamos pedir a Deus que nos faça pessoas mais atentas para visualizar a sua vontade em cada etapa da nossa vida. Amém? Boa noite a todos vocês, irmãos da internet, que você ponha isso em seu coração também. Vamos nesse instante orar a Deus, vamos chegar a Deus. Pai, venha nos guiar dentro da tua perfeita vontade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que presumimos, avançamos o sinal sem autorização, ou ficamos parados e não avançamos quando havia autorização. Nos dê, Senhor, o verdadeiro discernimento para conhecer a tua vontade, ó Deus, e saber diferenciar a nossa da tua, Senhor. Como também a tua voz da nossa, o teu desejo do nosso. Por isso, dar-nos os sentimentos de Cristo. A natureza, a vida de Cristo possa habitar em nós, e então poderemos, ó Deus, tomar a decisão certa. Abençoa todo o teu povo, pelo mundo afora, Senhor. Ajude a cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Cada um de vocês ore da seu jeito.